Olá, tudo bem? Meu nome é José Oliveira e eu estou aqui para falar um pouco sobre o universo da ayahuasca. A ayahuasca é um chá ancestral que já muito usado pelos índios. Há um tempo atrás passou a ser usado pelas pessoas da cidade, das pessoas de fora das aldeias. E estão acontecendo enormes reviravoltas em torno do chá, da ayahuasca. A ayahuasca, na verdade, são duas plantas que misturado formam um chá, né? Então, o que acontece? Esses problemas, na maioria das vezes, acontecem por falta de esclarecimento. As pessoas que podem prestar um esclarecimento mais, digamos assim, mais elucidativo para os demais, não o fazem. E quando fazem de uma maneira para se promover, de uma maneira para se dizer espiritualizado, para se promover em cima daquilo que a ayahuasca representa. Então, o que acontece? Hoje, muita gente está fazendo uso de ayahuasca, né, que, a meu ver, né, pela experiência, pela minha experiência, que eu faço uso desse chá há mais de 3 anos, é muito benéfico para a maioria das pessoas. Eu diria que para quase 100% das pessoas é benéfico. Logicamente que assim, tudo que por exemplo, é benéfico, tudo que se diz ser benéfico, tem aquele lado da aceitação, que é você tá com a doença, com o problema, e vai procurar algo benéfico, e você tem que estar preparado para ser retirado aquelas doenças dentro de você, aquelas imperfeições, tudo aquilo. Então a ayahuasca, nesse sentido, faz esse tipo de limpeza, faz esse tipo de cura, no caso, né? Faz esse tipo de trabalho, digamos assim. E o que acontece hoje é que muitas pessoas falam, ou geralmente quem fala, a grande maioria dos que falam, mistificam muito a coisa, certo? Mistificam, colocam pontos de vista sempre voltados para que quem está ouvindo entender que ele tomou ayahuasca e ele agora é um ser evoluído, e ele agora vai falar para você que ele agora tem esclarecimentos, que ele é um Buda, que ele é um... Mas isso é uma coisa da cabeça da pessoa, de cada um que está falando. Na realidade, não há necessidade de misticismo com relação à ayahuasca. Na maioria das vezes, o que tem que ser feito é passar o conhecimento para a pessoa que não tem misticismo, não existe misticismo, não existe essa coisa de muito ocultismo, muita, sabe, eu acredito que tem que haver um esclarecimento maior, uma disseminação maior do conhecimento que se tem por parte daqueles que têm, para que as pessoas que não tomam sejam esclarecidas e as pessoas que tomam também tenham uma compreensão maior do que significa fazer uso de ayahuasca. Hoje, o que acontece? Com todos esses acontecimentos, com tudo que se fala sobre a ayahuasca, fica parecendo que quem faz uso de ayahuasca é uma pessoa marginalizada, assim, marginal, digamos assim, né? Não marginalizada, mas marginal em relação à sociedade. Porque hoje se fala o que quer. Os que têm esclarecimento ficam quietos, não falam nada. E quando fala, como eu falei, é para se promover, né? E os que têm oportunidade de falar, falam o que querem. Falam do jeito que querem, o que querem falar, e na maioria das vezes são coisas vagas, coisas que não fazem muito sentido, sabe? Assim, com relação à realidade. Mas temos que falar de realidade, parar de mistificar as coisas, parar de
de milindre, parar de, sabe? Se você quer melhorar, então você tem que tomar um ponto de vista diferente. Então assim, todos aqueles que fazem uso do chá e todos aqueles que desejam fazer, ou todos aqueles que por algum motivo têm curiosidade, devem saber a realidade, que não tem que parar com essa coisa de misticismo, com essa coisa de preconceito, sabe? Porque tirando o misticismo de tudo isso, tirando aquela coisa do tabu, sabe? Fica uma coisa absolutamente natural, porque é natural na realidade. Agora só que o que acontece, as próprias pessoas que são adeptos da ayahuasca fazem ela ter uma imagem, entre aspas, né, para alguns, negativa, porque não sabe se pronunciar. Então o que deveria se fazer? Deveria se estudar mais, pesquisar mais, para quando alguém chegar e perguntar para você, você ter como falar. Porque se você é adulto, você é uma pessoa que é responsável pelos seus atos, fica muito complicado quando alguém chega para perguntar alguma coisa para você sobre o que você faz, ou o que você ou sei lá que ponto de vista você tem sobre alguma coisa, e você fica calado sem saber o que falar. Então eu acredito que se tenha que ter conhecimento para saber o que falar a respeito do chá, a respeito de qualquer coisa que você faça na sua vida, que sabe, que você tenha uma autonomia para falar, um conhecimento. E lógico, as benesses tem as coisas boas, sabe, os benefícios que se recebe para aqueles que fazem uso, né? E tem também aqueles que não querem colocar as mazelas para fora, não querem enfrentar os seus, digamos assim, o que tem para ser curado, o que tem para ser liberto, e não compreendem, ou mesmo saem fora e saem reclamando, ou falando alguma coisa negativa, na verdade por falta de conhecimento, por falta de entendimento do que significa, esse universo. Então as pessoas que fazem uso deveriam, né, deveriam ter um conhecimento maior, né? Logicamente que todos os que fazem uso, quer dizer, todos não, mas a grande maioria, estou falando dos dirigentes, das pessoas que têm uma responsabilidade, lógico, né? Sabem o que estão fazendo, sabem falar bem a respeito, falar a realidade a respeito do chá, sabe? Mas muitas pessoas não sabem, assim, ficam naquela coisa do sendo levado, sabe? Sem saber o que tem a dizer, sem saber o que significa isso, sabe? Então, eu acredito que eu não estou aqui para falar mal, eu não estou aqui para me dizer melhor do que ninguém, eu só estou aqui como uma pessoa que faz uso da ayahuasca para esclarecer e talvez pedir que as pessoas se posicionem melhor com relação a isso tudo, com relação à ayahuasca, com relação aos benefícios da ayahuasca, porque não tem porquê algo que é tão benéfico para a grande maioria ficar omisso, ou ficar com a imagem negativa por conta de que muitas pessoas não sabem o que dizer, ou mesmo fica aquela coisa de que quem quer vai lá e fala o que quer, sabe? Isso eu acredito que não seja positivo. Então o que nós devemos fazer? Nós como adeptos, como pessoas que fazem uso da ayahuasca, agradecer a natureza, agradecer a Deus por essa oportunidade, sim, agradecer tudo, mas também fazer a nossa parte, que é de se posicionar na sociedade, não com agressividade, não com
para se impor, né? De uma forma agressiva, mas para saber o que a gente tem que falar, porque a gente tem que dizer, sabe? Porque às vezes você faz uso da ayahuasca, naturalmente muitas vezes a família não sabe, muitas vezes aquelas pessoas que deveriam saber não sabem, sabe? Então o que acontece? Eu digo pessoas mais próximas de você que deveriam saber não sabem, e por conta de que muitas vezes você não sabe, ou você não tem meios, não sei, ou não, talvez não procure meios de esclarecer de uma forma, né? Eu sei que não é fácil quando você toma um caminho diferente na vida, muitas pessoas aceitarem, mas o que seria legal, o que seria bom, seria as pessoas terem um esclarecimento maior por parte de todos aqueles que fazem uso. Mas um esclarecimento assim, real, um esclarecimento sem misticismo, um esclarecimento de algo concreto, sabe? Essa que é a realidade. Para que as pessoas, porque quem está de fora, quem nunca tomou ayahuasca, não vai compreender o que significa. Não tem como. Então a gente tem que saber tem que procurar uma forma concreta de explicar e se posicionar a respeito disso. E também, para quem está dentro, muitas vezes não tem a compreensão total do que significa, porque ainda não teve uma experiência real, uma experiência vívida. E talvez não chegou a hora, talvez não tenha ainda acontecido o momento, mas esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para colocar uma nova visão, sabe? Uma nova visão de que nós devemos tomar uma posição diferente para que tenha um resultado diferente, para que seja apresentado para o mundo algo positivo. Porque você veja a questão do Brasil. O Brasil está ainda lutando nessa questão da real, digamos assim, da real